Vamos falar em literatura hoje. Hoje nós temos literatura e vamos tratar do romance As Intermitências da Morte. Romance esse do José Saramago. É um romance muito interessante, assim, que nos traz uma proposta de reflexão sobre a morte, as intermitências da morte. Dá para a gente fazer uma análise, uma perspectiva sociológica e filosófica sobre a questão da morte, também religiosa, né, sobre a vida em si. Esse romance é do José Saramago. Ele foi publicado em 2005. E é um romance que ele traz um tema que é muito caro para as pessoas, né? Principalmente para os ocidentais, que é a morte, né? Eu digo para os ocidentais porque o Ocidente, né, pelo que eu vejo, as pessoas ocidentais têm uma grande dificuldade de aceitar a morte. Claro, quem é que quer morrer? Então tem uma grande dificuldade em aceitar a morte. E evidentemente que eu também me incluo nesse ponto aí, né? Dificuldade em pensar sobre a morte dos entes queridos, a morte dos animais que a gente ama, levando em conta a pureza, a inocência dos animais, não é? Sobre a morte em si, principalmente sobre as pessoas que nós tanto amamos. Então esse romance, ele conta, vou fazer um pequeno resumo para você ter uma ideia, numa cidade, a partir de um determinado dia, apenas numa cidade, ele não fala o nome da cidade, de repente as pessoas não morrem. E como é que isso se dá? Como é que isso se apresenta? As pessoas mesmo bastante doentes, em estado terminal, aos pedaços, sentindo dores, pessoas que foram acidentadas, ninguém morre nesta cidade. E aí começa o grande problema. Como ninguém morre, você tem um fluxo maior de pessoas, uma circulação maior de pessoas, e você tem todo o sistema, todas as instituições basicamente responsáveis para organizar a vida, a sociedade, elas também não funcionam. Vamos lá, como ninguém morre, começa pela religião. A religião, ela vai perdendo o seu sentido. Por que perde o seu sentido? Uma vez que não se tem morte, né, não se tem assim o pós-vida, então qual é o sentido da vida se o ser humano pode estar muito doente, mas não consegue morrer? O que pensar assim pós-morte? Então, esse é um problema. Em seguida, vamos pensar sobre a questão da Previdência, né? Você tem a instituição da Previdência Social. A Previdência entra em colapso, uma vez que todas as pessoas vão se acumulando na cidade. E como ninguém morre, então o sistema previdenciário ele não consegue atender a demanda da sociedade, porque vai precisar mais dinheiro, vai precisar mais recursos, as pessoas vão viver mais, não vão morrer, então vão precisar de mais recursos. Então o sistema econômico também entra em colapso, porque aí você não tem o equilíbrio entre a vida e a morte. Então, claro, as pessoas vão consumir mais, as pessoas vão precisar mais. Os hospitais vão estar sempre cheios, né, repletos de pessoas. Os leitos não cabem mais, né? Os hospitais não têm mais leito suficiente para as pessoas. Então as pessoas mesmo em estado terminal precisam dos hospitais. Então temos aí um caos, um verdadeiro caos. O que é importante pensar sobre esse ponto aí, sobre essa obra do Saramago, no que diz respeito à vida e à morte. Primeiro, a questão da finitude do ser humano, né? E a vida, ela é equilibrada pela morte, né? Na verdade, para se pensar em vida, é necessário inevitavelmente pensar na morte. Não há como se pensar
numa eternidade, né? A questão da eternidade deixa para o pós-morte, né? Nesse caso, como não se tem morte, então como se pensar? Né? Vai pensar numa vida eterna, mesmo com muitas dificuldades, com sofrimentos intensos, físicos e psicológicos? Então, nos leva a pensar sobre a finitude da vida. O que fazer com a vida, uma vez que não se tem morte? Como viver bem? O que significa viver bem? Então, esse é o ponto. O Saramago nos oferece assim, uma ficção, né? Uma licença poética para pensar o que seria a vida sem a morte. As pessoas vão viver a vida inteira. No romance, aí acontece apenas numa cidade, tanto que vai ver o problema que se tem quando as pessoas não conseguem morrer e os problemas se acumulam. Então, o que acontece? Vai haver um esquema de corrupção para tentar burlar as regras, para que as pessoas, os familiares, comecem a levar os doentes, os quase mortos, para ver se morrem na cidade vizinha. Então, vem aí o esquema de corrupção que é típico também do ser humano, principalmente nas condições quando se tornam difíceis. Né? Claro que a corrupção ela tem várias situações, né? Mas numa situação limite, aí a corrupção mais fácil ainda de ocorrer. Então, o sistema burocrático, o sistema institucional que entrou em colapso aí, as pessoas precisam saber como fazer. E aí vem a questão política, a gestão política, por exemplo, do gestor da cidade, dos parlamentares, dos gestores da cidade, das empresas de forma geral, as empresas públicas, a empresa privada. Então, o fato de não se morrer requer pensar, agora tudo vai ser eterno, então como se organizar? Então é preciso pensar num sistema, um novo sistema, né? Um novo sistema social, econômico, uma nova cultura, como vai ser isso? E aí, voltando ainda à questão da finitude da vida, que a vida se completa, né, com a morte, isso serve também para que cada um de nós possa pensar que tipo de vida a gente leva, nós como humanos, como coletivos humanos, né, o que fazemos da vida, na nossa localidade, no nosso município, na nossa comunidade, né, o que nós fazemos da vida, nós sabemos viver em fraternidade, viver em conjunto, viver com os demais, conviver, porque hoje está cada vez mais difícil viver com os demais, né? As pessoas não aceitam as diferenças, com o radicalismo, por exemplo, o crescimento do ódio, do fascismo, então não se respeitam as diferenças. E aí, mesmo que você queira, inclusive, matar alguém, ninguém vai morrer, você vai ter sempre o seu inimigo do lado, embora ele sofra doente. Não é? Então, várias reflexões, esse romance do José Saramago, ele nos permite pensar acima de tudo, né? Pensar sobretudo sobre o modo como vivemos, o que fazemos da nossa vida, o que fazemos da nossa sociedade. Se for pensar nos sistemas econômicos, nos sistemas mais complexos, econômicos, políticos, educacionais, culturais, então aí vale pensar, porque as instituições, de forma geral, elas existem para trazer a organização para a vida, pelo menos teoricamente, pelo menos é o que se pensa. Então, o modo como nós pensamos a família, o modo como nós pensamos, vivenciamos a religião, a existência de Deus, o modo como nos organizamos politicamente, nós sabemos aceitar as diferenças, as oposições, nós temos a capacidade de nos avaliarmos também, de reconhecer os erros. Então, várias possibilidades de reflexão no que diz respeito às intermitências da morte. Imagine um mundo se ninguém morresse. O mundo com todos os esquemas, todas as instituições, toda a ciência, a tecnologia, seria suficiente, né? No mínimo você teria assim o prolongamento do sofrimento do ser humano. E há situações do ser humano, por exemplo, que a morte, por exemplo, passa a ser um alento, né? Há situações terminais, por exemplo, que a morte passa a ser um alento. Mas, principalmente, levando em conta que a morte faz parte da regulação da vida. Serve principalmente para os que ficam pensar como viver,
como se organizar, como respeitar, como saber perdoar, na verdade, saber perdoar, né? Reconhecer as limitações, os defeitos, a sua finitude, sobretudo. Então, eu recomendo, se você não conhece ainda, se você não leu ainda essa obra, As Intermitências da Morte, do José Saramago, faça a leitura, compre ele e leia essa obra, que é muito importante para pensar sobre a vida. Ela fala sobre a morte, mas, acima de tudo, na verdade, trata da questão da vida. Uma vez que ninguém morre, então vamos tratar da vida, como viver, se a gente vai viver eternamente, então como é que isso vai ser? Porque a ideia da eternidade fica muito clara do ponto de vista do campo religioso, né? O pós-morte, uma vida eterna, que também até isso é complexo para pensar como vai ser essa eternidade do ser humano. Vai ser na ociosidade? Vai ter uma felicidade eterna? É possível se ter uma felicidade eterna? Então, a questão da existência de Deus ou dos deuses, tudo isso nos leva a refletir. É isso aí, se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. Se você ainda não fez isso, nós temos sempre novidades de sociologia, política, atualidades, cinema e literatura, metodologia científica e muito mais. E também não deixe de fazer o seu comentário, dar a sua opinião. E muito importante, compartilhe esse vídeo, os nossos vídeos, o nosso canal, divulgue o nosso canal para os seus amigos e para as suas amigas. Esse canal é feito para você, esse canal é feito para a construção do conhecimento, para que possamos viver melhor. É isso aí, até mais.